Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Cine em Redes, em que a gente vai discutir o filme Silenciadas, Aquelarre, no original. Então vem com a gente nesse novo quadro aqui do canal. Bom pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui abrindo esse novo quadro, né? Que foi inclusive uma sugestão de vocês que indicaram pra gente, né? Que gostariam muito de ouvir a gente falando aí sobre filmes, sobre obras audiovisuais, né? Teve até uma indicação de vários filmes que a gente poderia analisar, né? E pra gente começar a tentar trazer esse debate, a gente fez, né? Inspirado muito no canal do grande Christian Dunker, né? Que tem lá o Desejo em Cena, a gente fez aqui o Cine em Redes, né, pra gente tentar trazer de uma forma ou de outra alguns filmes que a gente tem assistido, filmes que foram indicados para vocês e que podem ser analisados, né, por essas lentes, seja da geografia, da geopolítica, das relações internacionais, da segurança internacional, enfim, da forma como a gente vem debatendo aqui no canal, né? E para essa primeira aventura, digamos assim, para essa primeira tentativa, né, a gente selecionou o filme Silenciadas em português, né, no original Aquelarre e chamado também de Coven, ou Coven of Sisters. Esse é um filme que está disponível na Netflix, a gente avisou vocês lá pelas nossas redes sociais, se você ainda não segue a gente coloca sempre aqui na descrição, ou tenta colocar sempre aqui na descrição, então conto com vocês também pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, assim como o nosso e-mail também está aqui. E esse filme, ele é interessante porque já começa por essas variações possíveis, né? Eu até joguei ali no Twitter, deixa eu ver se o pessoal andou me ajudando por lá também a discutir um pouco essa questão de, enfim, da tradução e do uso desses termos, né? Porque a gente tem na nossa cabeça muito clara a figura do julgamento de Salem, por exemplo, né? Só que em português não existe nenhum tipo de tradução para witch trial, né, que é o termo em inglês, a não ser caça às bruxas. E essa é uma discussão bem interessante, que já dá para trazer aí, né, porque as várias diferenças, né, das traduções do próprio nome do filme mostram algumas especificidades desse processo. Aquelarre, em basco, significa tem dois significados, digamos assim. Por um lado, são as magias, né, os processos mágicos, enfim, dessas comunidades tradicionais, daquele período lá do século XVI, século XVII, século XVIII, mas também significam encontros que aconteciam fora das cidades, né, principalmente em grutas, em cavernas, em clareiras de bosque, enfim, que eu vou retomar daqui a pouco para a gente entender as questões territoriais que se apresentam aí no filme. Em inglês, a tradução é coven, que significa justamente essa reunião, né, de uma irmandade feminina, né, muito relacionado, muito traduzido, né, como uma reunião de mulheres para a bruxaria. E em português, a tradução utilizada pela Netflix foi Silenciadas, né, que é uma tradução também muito interessante, que foca no processo. Né, porque, como eu estava falando, né, o termo que a gente usa geralmente é abordando justamente o processo, a caça às bruxas, não necessariamente o tribunal ou o julgamento, como, por exemplo, em inglês, né, na ideia de witch trial. Esse filme é um filme espanhol, recente, de 2020, eu assisti esse ano e achei super legal, por isso que foi aquele que eu queria que em primeiro lugar a gente trouxesse aqui, né? Nós avisamos no começo da semana para vocês, espero que vocês tenham tido tempo para assistir. Tentei montar aqui uma discussão que não trouxesse muitos spoilers, mas já fica o aviso de que algumas partes do filme a gente vai ter que falar e discutir aqui no nosso vídeo de hoje. Ele foi dirigido pelo Pablo Agüero, que é um diretor hispano-argentino. Ele é relativamente novo, ele tem 44 anos, mas esse já é o 8º longa que o Agüero lança, né? E ele tem um outro filme muito legal chamado Evita Não Dorme, que fala sobre aquela situação na Argentina depois da morte da Evita Peron e toda a trajetória que o corpo dela teve, né? Porque teve todo um imbróglio ali, que sumiu o corpo, foi transladado, enfim, né? Então ele tem outros filmes muito legais que tocam não só nas questões de gênero, mas também nas questões políticas, né?
e que traz justamente essas discussões. O filme é ambientado, segundo o próprio Pablo Agüero, no século XVI, XVII, né? Com o uso de temas declaradamente, segundo ele, feministas mesmo, para abordar as questões de gênero, mas também a interpretação dos aquelarres, para o que ele fez uma extensa pesquisa histórica. E esse eu acho que é um dos jogos mais legais do filme como um todo, né? Porque trata-se de uma discussão sobre bruxaria, mas ele é um filme histórico muito interessante, porque ele está sempre jogando com as construções discursivas e o que na verdade acontece na realidade com as pessoas, os grupos, com as coisas, né? Tem um momento lá de uma descrição desses rituais em que as cenas que são mostradas são justamente as cenas daquilo que realmente aconteceu e a forma como aquilo foi contado, né? O que coloca em choque um pouco as nossas próprias narrativas sobre o passado e também o uso de fontes oficiais. Algo que para o pessoal da história, como os meus melhores amigos são da história, né? Não só, mas em grande parte, né? O pessoal da história já vem debatendo isso já faz muitas décadas, né? A questão de que a gente não pode acreditar nas fontes primárias, né, com o valor delas de face, mas contextualizando, apontando, né, a autoria, a subjetividade de quem escreve e tudo mais, mas que em áreas como o direito, como a geografia mesmo, enfim, essa discussão não é muito feita e que traz também para as relações internacionais discussões importantes sobre o uso das fontes, representações, jogos discursivos, né, entre o que está acontecendo de fato e o que não está acontecendo, né? Então o Pablo Agüero, ele se debruçou sobre uma investigação histórica importante, trouxe várias culturas diferentes e quis representar ali, né, no País Vasco, eu vou usar a versão em português, ali no País Vasco, justamente essa construção de uma forma ou de outra desses rituais a partir dessas fontes históricas, mas de vários povoados na Europa. Ele diz também que esse filme é inspirado nos relatos de um juiz padre francês, o Pierre de Lancret, depois de visitar o País Vasco na parte da Baixa Navarra, que é a região vasca lá da França, que fica para além dos Pirineus, próximo ali dos portos do sul da França, como o porto de Bordeaux ou Bordeaux, né? A partir do livro que o Pierre de Lancret escreve, né, o Pierre de Rustegui de Lancret, o Pablo Agüero utilizou, né, esse livro como base, justamente também pelo fato de que esse livro representa a mulher, segundo o Pablo Agüero, como uma mulher revolucionária, que são palavras dele, né, que levou ele a chegar numa história singular do povo basco, que ao contrário dos bretões ou dos cátaros, resistiu a essas tentativas de eliminação de realidades regionais, enfim, essas tentativas de redução, né, ou de nacionalização, digamos assim, de homogeneização da população. Um elemento que vai aparecer em outros filmes também de ficção, tem um muito legal chamado Elementary, O Ferreiro e o Diabo, que conta também essa história, que a gente sabe que no País Basco a gente tem essa realidade de diferença cultural, assim como na Catalunha a diferença de Madrid, ou enfim, né, da região do sul da Espanha. Bom, o filme começa e termina no fogo, né? Então acho que essa é uma coisa interessante. Ele começa, a primeira e a última cena retratam de formas bem diferentes esse símbolo do fogo e o jogo de luz e sombra entre justamente um grupo de jovens vascas no interior e a Inquisição, né? A Inquisição, que é representada pelas figuras masculinas do juiz inquisidor, o Rosteg, que é interpretado pelo Alex Brandemir, pelo conselheiro do juiz, que é interpretado pelo Daniel Fanego, e pelo cirurgião, que atua cientificamente, entre aspas, no corpo das mulheres em busca de marcas do demônio, e que é interpretado pelo Daniel Chamorro. Esse grupo de mulheres acusadas de bruxaria, mulheres que, segundo, né, como diz o próprio juiz no filme, acabaram de sair da infância, né, e tem a função, segundo esse juiz, né, de encantar os homens, são personagens vascas locais, né, meninas locais vascas, que têm nome e sobrenome, né? Acho que esse é um aspecto bem importante.
os oficiais, digamos assim, não têm nome e sobrenome no filme. A gente não sabe como eles se chamam, né? A única personagem que a gente sabe o nome, e não é bem o nome, né? É a função. É o pároco local, né? E a senhora ali daquela região, mas que são referidos pelas suas funções e não pelos seus nomes. Né? E nisso tem um quê de revolucionário aí muito interessante, né? Porque o nome e sobrenome aparece apenas com relação a essas personagens, né? A Ana Ibarguren e a Maria Ibarguren, que são duas irmãs, Maidera Aguirre, Eulalia Isassi, Catalina de Ugaldi e Oné Carbiço. Elas são interpretadas todas por atrizes vascas, né? Que são a Amaya Berasturi, Yuni Nogueiras, Joni Laspiuri, Irati Sais de Urabain, Garaci Úrcula e Loreia Ibarra, que são todas atrizes daquela região e que utilizam muito a língua vasca, assim como os oficiais utilizam muito a língua, o castelhano, né, para se comunicar. Esse filme, como eu já disse, então conta a história desse grupo de meninas que, devido às suas saídas para a clareira de um bosque próximo, são acusadas de praticar bruxaria, numa prática que na região do País Vasco, como eu já disse, se chamou aquelarre. Né? Ou seja, esses encontros, como eu disse, em regiões próximas às cidades, mas fora delas. Bosques, cavernas, grutas, enfim, em que as pessoas podiam dançar, comer, beber fora da jurisdição e das regras, tanto civis como religiosas ou eclesiásticas. Essas regiões comuns, essas regiões que não estavam sob jurisdição, sob propriedade, nem do rei, nem de algum senhor nobre, mas também não da igreja, tem um papel muito importante na formação da própria construção do Estado moderno. Né? A gente geralmente se refere ao cercamento dos campos na Inglaterra como um fenômeno importante econômico para a discussão da Revolução Industrial e as suas consequências. Mas a existência desses espaços fora do poder do Estado, ou fora dos poderes, da criação de normas disruptivas, fazem parte das discussões territoriais até hoje. O Hobsbawm tem um livro muito legal, o Eric Hobsbawm, né, historiador, eu acho que foi um livro que eu não peguei aqui agora, mas que chama-se Bandidos. É um livro justamente em que ele vai abordar, né, por meio da figura e da história desses bandidos populares, né, que ele vai chamar, justamente o processo de tentativa por parte do Estado de dominação desses espaços vazios. Não à toa, os vilões, né, são aqueles que moram nas vilas fora da jurisdição do Estado, fora da jurisdição da igreja, que estavam extremamente territorializados nesse momento. Né? Por que isso é importante? Porque esse processo que a gente geralmente traduz de forma economicista para a situação da Inglaterra, no início da Revolução Industrial, vai ser importante para a formação do Estado territorial moderno. E essa é a ideia que depois no século XIX o Weber vai traduzir como o monopólio da força e da cobrança dos impostos. Né? Porque é um processo que começa aí no século XV, no século XVI, vai avançando e até hoje continua, porque a gente ainda está falando de um Estado territorial moderno e que não trabalha bem com esses espaços fora, né, esses espaços que lhe escapam do poder. Né? É uma discussão muito interessante, então, dessa construção de uma territorialidade por trás do filme, né? E dessas zonas de escapatória, digamos assim. Da mesma forma, o contexto histórico é profundamente importante, mas especificamente o ano que foi escolhido pelo diretor para representar todo esse processo. O ano de 1609 ele é muito importante porque se trata justamente do ano em que duas ações correlatas foram colocadas em prática por parte do rei da Espanha, o Filipe III. Filipe III, que era o neto do Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Habsburgo, rei da Espanha, que foi aquela figura, né, que espalhou o poder dos Habsburgo de fora da Áustria para toda a Europa, né, constituindo inclusive as colônias espanholas
na Holanda por meio dos casamentos, né? Ele que foi o herdeiro tanto dos Habsburgo como de Castela e Aragão, mas das colônias, tanto dentro como fora da Europa. A gente não pode esquecer que a Holanda foi durante muito tempo colônia da Espanha dentro da própria Europa, e Portugal também tinha feitorias como na Antuérpia, né? Então você tem aí uma outra configuração que não é bem aquela que a gente imagina para a Europa nesse período. Essa ideia de territórios fechados e tudo mais vai acontecer só logo depois, né? Ou vai se tentar construir uma imagética de territórios fechados só depois, né? 30 anos depois, 40 anos depois, perdão, com o fim da Guerra dos 30 anos, né? Então a gente está nesse pré-período de Guerra dos 30 anos, né? 9 anos antes do início oficial da Guerra dos 30 anos, nessa Espanha, derivada desse processo de herança dos Habsburgo, mas também, e não só dos Habsburgo, né? Pela extensão territorial da Áustria até a Espanha, né? Da Holanda até o sul da Itália, em sentido norte, sul, leste, oeste, mas também da própria União Ibérica. Né? O pai do Filipe III, que foi o Filipe II, foi o primeiro rei que reinou durante, né, nesse período filipino de união das coroas entre Portugal e Espanha, né, que teve impactos, inclusive, aqui para as colônias da América Latina e para o próprio funcionamento, né, do território, seja na Península Ibérica, seja aqui nas Américas, né? O Filipe III, justamente em 1609, ordena essas duas atividades muito importantes, então, que eu falei. A primeira é justamente essa caça às bruxas, pela instalação dos tribunais do Santo Ofício na região de Navarra, essa região do País Vasco espanhol, ao norte do país, né? Que se iniciou naquele ano, em 1609, e vai terminar 5 anos depois, em 1614. Mas também em 1609, o Filipe III assina a expulsão dos mouriscos. Vocês se lembram, né, que no século XV, no finalzinho do século XV, é assinada a expulsão dos judeus da Espanha, né? Primeiro em Portugal e depois da Espanha, de Castela e Aragão, né? Unificados pela Isabel e pelo Fernando. Bom, depois da expulsão dos judeus, cuja grande maioria vai ou para Pernambuco ou para Amsterdã, como é o caso da família do Baruch Spinoza, e depois da expulsão aqui do Nordeste vão para Nova York, né, a Nova Amsterdã, houve também a expulsão dos descendentes de mouros nas regiões que se tornavam cada vez mais estratégicas para a concentração de poder na capital, Madrid, lá no interior da Espanha. Né? As regiões de onde mais foram expulsos esses descendentes de mouros, né, esses chamados mouriscos, foram os portos do Mediterrâneo, da região de Valência, que foi a área onde mais se expulsou mouriscos da Espanha de então, e no Reino de Aragão, justamente nessa região norte, próximo à Navarra, a essa Navarra ibérica, né, não a Navarra francesa, que deu origem ao País Basco espanhol, dentre outras comunidades que ali viviam. Esses dois fenômenos, eles são muito importantes para a gente pensar os movimentos que dão o contexto no qual vai se passar esse filme. E as brilhantes jogadas do Pablo Agüero como diretor e do elenco como um todo em abordar essas questões relevantes que afetam a gente até hoje. O filme começa com uma cena que demonstra justamente o contexto em que se está desenvolvendo a história que o filme conta. São os navios que saem do porto próximo à vila onde moram essas protagonistas, navios esses que estão partindo para o mar. Né? E aí é interessante e importante esse partir para o mar, porque o caso dos portos do norte da Espanha ou dos portos de Bordeaux, né, na França, é muito diferente do porto de Sevilha, mais ao sul, né? A partir de onde saíam as grandes navegações para a América. No caso do País Vasco, as navegações que saíam ali do norte iam principalmente em direção à região do Canadá, onde hoje é o Canadá, né? Tanto que numa das canções que as protagonistas usam como instrumento para convencer o juiz, enfim, né, para construir essa argumentação delas, aparece justamente a Terra Nova, essa região que, junto da Península de Labrador, lá no Canadá, era muito visitada por pescadores portugueses e espanhóis para a provisão de óleo e para velas naquele período, né, por meio da caça de grandes peixes e de baleias.
A própria introdução às protagonistas mostra elas realizando uma tarefa importante que as comunidades de marinheiros faziam naquela época, a produção de cordas, sacos e velas a partir do cânhamo, né, uma fibra que se retira da cannabis sativa e que vai ter um papel importante ao longo do filme para demonstrar justamente o jogo entre discurso de magia e realidade no uso, né, de cogumelos, enfim, de outras potencialidades que, segundo as fontes históricas, né, os trabalhos históricos, são aquilo que estava relacionado com a magia, entre aspas, que acontecia nesse período, né? E é interessante porque esse partir para o mar, né, a Terra Nova, Labrador, então não é partir para a conquista, tanto que se trata, sempre ali no filme, eles estão tentando trabalhar com a ideia de retorno dos marinheiros, né, a ida e a volta, porque no caso dos portos do sul, o tradicional era a ida e não a volta, né? Trata-se de dois pontos importantes, portanto, né? Dois portos com funções, dois pontos no território com funções diferentes. Os portos do norte sendo aqueles responsáveis pela caça de baleias e pela caça de peixes. E os portos do sul aqueles que iam em direção à colônia, à conquista, né? Esse aspecto vai ser bem importante porque as figuras masculinas que aparecem no filme não estão relacionadas às famílias ou aos relacionamentos das protagonistas, e sim ao Estado. Porque demonstra justamente como que nessas comunidades pesqueiras a presença das mulheres, relatada inclusive pelo juiz da Inquisição, que diz que em 4 meses só viu mulheres por todos os lugares, causava um fenômeno, né, importante nas relações sociais, né, de prevalência das mulheres, de possibilidade de detenção de propriedade, de comando social, né, que era justamente também um dos elementos que estava se lutando, que a Inquisição estava lutando contra. Ao mesmo tempo, tem um jogo de palavras e de política no filme, justamente porque as protagonistas se aproveitam também do desconhecimento sobre essa realidade local e sobre a língua basca por parte dos membros do Tribunal da Inquisição, principalmente do juiz inquisidor, né? Depois o filme vai justamente retratar o encarceramento e o julgamento da Ana, da Maria, da Maider, da Olaia, da Catalina e da Ônica, que justamente vão se comunicar em Vasco, né, entre elas, aproveitando que principalmente, né, os membros do tribunal não falam o vasco, falam apenas catalão, né, e que justamente vão estar ali utilizando a língua como forma de escapatória política, né, demonstrando a importância, né, do controle da comunicação também para essas pessoas. A Ônica, por exemplo, que é a última a ser encarcerada, se torna acusada quando tenta ir até a janela da cela onde se encontravam as suas amigas e tenta avisar elas sobre o futuro que as esperava. Mas ela é pega por um soldado antes de conseguir isso. Já dentro da cela, ela conta o que queria avisar em Vasco, né, falando que a avó da Ana e da Maria contou, aqui é a frase que ela usa na cena do filme, né? Contou que uma amiga dela contou que estão prendendo mulheres, levando ao topo de uma colina amarradas em uma estaca e queimadas vivas, né? A gente percebe aqui por isso que eu falo que tem um brilhantismo tremendo nesse filme, justamente pelo jogo entre poder instituído, poder instituinte, enfim, né, entre tentativa de dominação e resistência a essa dominação de uma forma ou de outra por parte dessas comunidades, porque existe uma sociedade de comunicação aí, né? A amiga da avó contou que uma amiga contou, né, para essa amiga das meninas que foram presas. Ao longo do filme, que não é muito longo, tem cerca de 1h30 de duração, a gente vai observando não apenas o rito do Tribunal da Inquisição, com a falta de acusação pública, as tentativas de criação de uma subjetividade culpada, a violência e a tortura que são infligidas aos acusados, mas também a construção de algumas possibilidades de disrupção dessa lógica por dentro. Acho que o filme é genial por causa disso, porque uma vez que as chamadas bruxas, entre aspas, conseguem entender a forma como funciona o sistema acusatório e as motivações pessoais que movem cada um dos membros do tribunal, elas levam eles a realizar uma missa da meia-noite. Justamente o ritual do qual elas foram acusadas de realizar e que seria um pecado mortal. Bom,
Eu queria trabalhar aqui em específico 3 questões importantes para esse debate. As subjetividades do filme, a questão territorial e a questão das subjetividades construídas ao longo do filme, a questão do domínio territorial e a formação do Estado moderno na Espanha e em Portugal e, por consequência, aqui na América Latina e no Caribe. Começando com as subjetividades, né? Bom, já há muito tempo, pesquisadoras feministas têm chamado a atenção para esse fenômeno da caça às bruxas, como formadoras de um tipo específico de subjetividade, principalmente para a imposição do patriarcado cristão, católico ou protestante, nas sociedades capitalistas que então se formavam. A questão da posse, então, da propriedade aparece como um aspecto muito importante, porque é nesse momento em que esses terrenos comuns, em que as propriedades vão começar a ser entendidas como propriedades privadas, e aí que as leis de herança vão começar a ser retomadas, seja para aspectos públicos, seja para aspectos privados dessa construção como um todo. Então, a herança, né, a propriedade, ela começa a se tornar um elemento importante na exclusão, principalmente, das pessoas desses circuitos econômicos e não tanto na sua inclusão. É o que a Silvia Federici aborda no Caliban e a Bruxa. Eu não estou com a minha versão aqui, infelizmente, mas é um livro fundamental para compreender essas questões, né? E ali no livro, a Silvia Federici diz: convém demonstrar que a perseguição às bruxas, assim como o tráfico de escravos e o cercamento dos campos comunais, constituem um aspecto central da acumulação e da formação de um proletariado moderno, tanto na Europa como no Novo Mundo, né? Porque esses processos de concentração da propriedade vão alijando as pessoas para fora desses campos, vão impedindo a possibilidade de subsistência delas fora do âmbito urbano e criando de uma forma ou de outra esse proletariado, que vai ser utilizado depois no século XIX pelas indústrias, né? Essa construção que se replica de uma forma ou de outra, de forma mais forte na França e na Inglaterra, vai gerar em Portugal e na Espanha também comunidades que enfrentam uma série de problemas com relação a essa povoação, a essa quantidade de pessoas que vão sendo alijadas ou que vão sendo transformadas naquilo que já se chamou de dupla servidão. Uma servidão que acumula aspectos da servidão medieval com aspectos da servidão capitalista, criando cada vez mais responsabilidades, impostos, pagamentos necessários sobre essa base da população, né? Nesse sentido, o controle dessas subjetividades é um fator muito importante no filme, né? E para a gente compreender essa formação dos estados, assim como as diversas linhas de fuga que o filme demonstra e de uma forma ou de outra apresenta para a gente por dentro do sistema. Isso parece bem claro não só na construção da relação entre o patriarcado e as mulheres, que é um tema que aparece com ênfase ao longo do filme, mas também nas disputas de prevalência dos direitos, que são disputas políticas, né? Seja por meio de práticas, seja por meio de hierarquias. Tem uma parte das cenas finais, não é a cena final, mas né, de uma das principais cenas do fim do filme, em que tem um momento nessa cena em que o padre local, que é Vasco, mas que fala castelhano, tá ligado com a igreja católica, né? E ele inclusive colabora fazendo a tradução, às vezes, entre o Vasco e o castelhano, né? Esse padre ele entra em choque com o conselheiro do juiz, né, que é castelhano, né, que está ali representando a coroa. Eles entram em disputa, num determinado momento ali dessa cena, sobre qual lei vale mais, uma vez que ali essa cena representa justamente um caos e a desordem instalados naquele momento em razão do envolvimento do juiz inquisidor, justamente nessa missa da meia-noite que ele é levado a celebrar junto das protagonistas do filme. O padre pede que ele seja obedecido por representar a lei de Deus. Ao que o conselheiro do juiz faz com que, né, responde a ele, fazendo ele engolir em seco essa declaração, ao afirmar que ele era o representante de Sua Majestade o Rei da Espanha, que, portanto, era a ordem dele que deveria ser exercida. Esse é um aspecto muito importante para a formação, para a consolidação do poder real dentro dos territórios, né, e da lei pública, não necessariamente da lei transcendental.
Um choque interessante no fim do filme, já que ali pela metade, quando é pronunciada uma ordem de execução, lá no filme, né? O crime que se diz é o crime de lesa majestade divina, que é a realização do Sabá das Bruxas, né? A pena seria a execução por morte na estaca, né? Por meio do fogo, jogar as cinzas aos ventos e o confisco dos bens das envolvidas por parte da coroa, né? Então a gente já percebe aí uma construção interessante dessa disputa entre poder teológico e poder do direito divino dos reis construído, que a gente já debateu, não aqui no canal, né, mas esse debate sobre o direito divino dos reis é um debate muito importante para entender a formação do Estado moderno, né, quando a teoria, né, da prevalência do poder terreno sobre o poder divino vai ganhando força a partir ali do século XV, mas principalmente século XVI e século XVII, em que a igreja, nesse período mesmo de reforma e contra-reforma, vai sendo afastada do poder temporal, né, do poder político, territorializado, e vai sendo jogada para o âmbito da espiritualidade, para o âmbito privado das pessoas. O crime ser um crime de lesa majestade divina traduz bem essa tentativa de junção por parte do rei das qualidades, tanto, e vejam, não é necessariamente a criação da qualidade do rei como um césaropapismo, ou seja, o rei ser a cabeça da igreja também, ainda que essa seja a solução encontrada na Inglaterra com a formação do anglicanismo por parte do Henrique VIII. Aqui no caso, não é ir contra o Papa, no caso da Espanha ou da União Ibérica, mas sim ocupar os espaços da igreja com esses operadores da lei, entre aspas, que serão favoráveis à coroa, né? E que, portanto, vão manter, numa disputa entre lei divina e lei pública, o papel, né, da razão de Estado. Esse jogo múltiplo de subjetividades aparece de forma muito relevante numa região que, se a gente for considerar o tempo histórico, tinha sido conquistada fazia muito pouco tempo pela Espanha dos Habsburgo. A região de Navarra, ali no norte, foi conquistada em 1529. Vejam, depois, né, então a gente não tinha uma Espanha constituída da forma como a gente entende hoje, mesmo durante o chamado, né, a invasão da América por Cristóvão Colombo, o chamado descobrimento da América em 1492. Né? São 80 anos que separam a conquista de Navarra, que está dentro da mesma lógica da conquista da América, né? Então não dá para descolar, essas coisas não aconteceram de forma diferente, né? Nesse período que passa o filme, né? Sendo que a Baixa Navarra, como eu disse, aquela região para além dos Pirineus, ficaria sob controle do rei da França, enquanto que a Alta Navarra, que fica na região espanhola, foi uma questão que levou a guerras de sucessão entre a Espanha e a França ao longo dos séculos seguintes. A entrada da Inquisição na região, portanto, pode ser entendida enquanto esse conjunto, ou seja, o estabelecimento das subjetividades específicas do funcionamento das relações entre homens e mulheres numa região que estava enfrentando crises demográficas de longa duração e nas quais as mulheres tinham uma relação de poder econômico e social relevante, mas também a tentativa de controle do território por parte da inscrição da lei estatal e não da lei religiosa ou dos costumes tradicionais ali na região. Isso nos leva à questão do domínio territorial, né? Ao longo do filme, a questão do domínio territorial ela vai aparecendo de forma talvez um pouco menos clara, mas sem deixar de aparecer. Não apenas essa lei do rei é recorrentemente retomada, mas as consequências das ações do Tribunal da Inquisição fazem entrar a posse da coroa em regiões em que as propriedades originalmente não eram suas. Tem um momento no filme em que, quando eles estão jantando, né, os membros do tribunal estão jantando, o juiz Rosteg aponta para julgamentos anteriores àquele que ele estava realizando, citando um caso em que ele prendeu cerca de 70 pessoas numa outra vila. Ele diz que não tinha espaço nas masmorras que fosse suficiente para alocar todas essas pessoas, o que fez com que ele realizasse o confisco de moinhos e celeiros para colocar tanta gente presa. Celeiros e moinhos que, quando a gente vai para análise histórica, a gente vai percebendo, uma vez conquistados, não voltavam para os seus proprietários originais, geralmente porque ou eram de pequenos senhores ou eram propriedades comunais.
né, e viravam propriedades e posses da coroa, né, que passava a cobrar, então, pelo seu uso, seja por meio da criação de impostos, seja por valores pagos diretamente à coroa pelo direito de usar moinhos, celeiros, que a gente tem que lembrar, uma coroa que unifica não só regiões que hoje a gente chamaria de Espanha, mas também Portugal, a União Ibérica e a relação com nativos de regiões, tanto na Espanha como na América, ao mesmo tempo, né? As cenas que refletem esses embates também acabam aparecendo de uma forma ou de outra por meio da representação dessa tentativa de colocar um tipo de funcionamento lógico do território sobre o outro. O filme parece jogar com cenas de estabilidade filmadas com a câmera parada e cenas de instabilidade nas quais a câmera acompanha a experiência de instabilidade que é vivida pelos personagens. Se lá no começo o grupo das protagonistas é aquele cujas cenas tem a câmera que mais balança, né? Ao longo do caminho e da disrupção que elas vão fazendo, vão construindo no argumento dos inquisidores, a câmera que as representa começa a se estabilizar e a dos inquisidores começa a tremer, a se movimentar cada vez mais. Essa relação entre estabilidade e instabilidade é também um dos temas importantes para a questão do domínio territorial. A expulsão dos moriscos, como eu já disse, né, sua grande maioria camponeses ali da região, assim como os tribunais de inquisição, a imposição da lei do reino, a perseguição às mulheres sobre as formas de funcionamento, né, que vão sendo colocadas sobre as formas de funcionamento anterior das comunidades mais afastadas do centro de poder, mostram os enormes investimentos de uso da força, do direito, das forças de segurança para garantir a existência do Estado como uma unidade política viável. Essa conjugação de submissão de gênero, do uso da língua oficial, assim como a captura econômica dos meios de produção por parte da coroa, representam todos esses elementos que são necessários, como indica o James C. Scott nesse livro que infelizmente ainda não está traduzido para português, que se chama Seeing Like a State, né? Para que se construa uma ordem estatal que permita governar de longe e controlar coisas e pessoas no território. Esses investimentos de gênero são a questão de análise da Silvia Federici, lá no Caliban e a Bruxa, enquanto que a destruição cultural de comunidades enquanto mecanismo de poder é analisado pelo Pierre Clastres, aqui nessa versão que eu tenho da Arqueologia da Violência, pelo conceito de etnocídio, né? E já o uso da violência eliminação de pessoas, eliminação de grupos, para que outras pessoas e outros grupos possam estar no seu estado ótimo de bem-estar ou devido funcionamento, que está no cerne do conceito, o devido funcionamento dos territórios, né, é aquilo que o Achille Mbembe trabalha no conceito de necropolítica. Eu tenho aqui essa versão da Antígona, mas a N1 já traduziu o Políticas da Inimizade para português brasileiro também. Bom, resta a gente pensar brevemente aqui nesse vídeo que já está mais longo, né? Vocês pediram para os vídeos serem uma vez por semana, toparam essa aventura, então daí a gente faz vídeos um pouquinho mais longos, né? Sobre a relação disso tudo com a formação dos territórios em Portugal e na Espanha, mas também aqui na América Latina e no Caribe, né? A gente tem, por exemplo, todo esse processo retratado como vários tipos de disputa diferente, né? Em primeiro lugar, uma leitura inicial interessante seria a do Perry Anderson, na Linhagens do Estado Absolutista, em que ele vai abordar justamente a formação desse conjunto econômico a respeito da Espanha. Ele vai chamar de Espanha esse conjunto Habsburgo, né, que não na Áustria, mas na Europa Ocidental, que vai da Holanda até Portugal, né? E ela traz justamente uma questão muito importante. Ele traz, né, o Perry Anderson, ele traz a discussão muito importante da necessidade de quebra e a violência, de uma forma ou de outra, necessária para que o Estado conseguisse estabelecer a sua ordem dentro do território.
coisa que ele não conseguiu. E esse é um aspecto muito importante. A disputa das realidades regionais nesses estados, na Espanha, em Portugal e nos países aqui da América Latina, remonta também a essas comunidades tradicionais, esses direitos não só comuns, mas individuais que vão estar em disputa e que vão ser fonte, digamos assim, de disputa também entre Portugal e Espanha. É um pouco essa análise que a Tamara Herzog faz nesse livro fenomenal chamado Fronteiras da Posse, Espanha e Portugal na Europa e nas Américas, em que ela vai discutir justamente, vai trazer exemplos tanto na América como na Península Ibérica, né, entre os séculos XV e XIX, acho que tem um caso aqui que chega até o século XX, mas em que as disputas entre os dois países vão estar conjugadas também com disputas entre comunidades e grupos dentro dos seus territórios. E ela vai mostrar justamente essa comunicação, como que nativos locais da Península Ibérica são vistos como nativos, tais quais os nativos da região americana colonizada por Portugal e Espanha. E como que esses direitos coletivos e locais vão ser instrumentalizados politicamente por todos esses atores sociais por meio da ideia do direito, seja o direito enquanto lei ou os direitos que eles têm. Nesse sentido, tem uma parte interessante do filme em que o escrivão, né, o conselheiro do juiz, diz que Sua Majestade não nos enviou aqui para resolver problemas entre vizinhos, padre. Ele está conversando com o padre, né? Estamos combatendo uma seita satânica. A lógica ali não é resolver os problemas da comunidade, mas sim resolver o problema da intromissão, né, do estabelecimento de uma lei apenas naquele território, né? E para entender as consequências disso para a nossa formação territorial aqui no Brasil, o livro do Antônio Carlos Robert Moraes, Bases da Formação Territorial do Brasil, o território colonial brasileiro ao longo do século XVI, em que esse acúmulo de direitos, esse acúmulo de experiências de posse e propriedade vai ser um dos elementos que o professor Robert Moraes vai trazer como fundamentais para a gente entender o papel que essas terras fora da jurisdição cumprem até hoje. Porque de uma forma ou de outra é isso que a gente está observando hoje no Brasil, né? A imposição, a tentativa de criação traumática, de uma forma ou de outra, de um outro tipo de comportamento no território, que passa pela exploração de terras que ainda que eram vistas como vazias ou fora de alcance do Estado, como é o caso do desmatamento lá na Amazônia, o controle da sexualidade, o controle do gênero, né, o controle das regras de comportamento das famílias, passando inclusive pela questão do fuso horário e fim do horário de verão no território como um todo. A gente está hoje, né, acompanhando a votação do projeto de lei antiterrorista, que pode ter algumas significações e pode trazer alguns elementos importantes para a gente entender todo esse processo também e como que o Estado brasileiro está observando todas as questões hoje em dia. Então acho que é um filme que nos traz também essa conjugação, essa possibilidade de entender todos esses processos e esses movimentos em conjunto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado o filme, como eu aproveitei, né, que levantou todas essas questões. De novo, trata-se aqui de uma consideração e coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam dos nossos comentários. Vamos estabelecer essa conversa e essa discussão de uma forma bem legal, tá bom? Um abraço e até semana que vem.